Com a recente queda da taxa Selic para 4,5% ao ano, os investidores que escolhem o Tesouro Direto como a principal fonte de rendimentos têm que começar a cogitar outros tipos de investimentos. E no vídeo de hoje eu falarei um potencial substituto para aumentar os seus lucros e melhorar a sua diversificação. Então me acompanha nessa que eu vou te explicar tudo sobre os fundos de investimento. Mas antes de tudo, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para sempre que eu postar um vídeo o YouTube te avisar. E também não se esqueça de deixar um like neste vídeo e compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Muito obrigado, chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiramente vamos entender o que é um fundo de investimento. Isso é muito simples. Um fundo é uma junção de vários investidores que emprestam o seu dinheiro para que um gestor possa aplicar em certos tipos de investimentos. E para ficar mais simples de vocês entenderem, é só pensar em um condomínio, em que os investidores são os moradores e o gestor seria o síndico. Ou seja, você paga o seu condomínio para que o síndico possa investir para melhorar e ajudar os moradores. E o que o gestor de um fundo faz não é diferente. Ele aplica o dinheiro dos diversos investidores que compraram cotas dos fundos em alguns ativos que aquele fundo geralmente compra. Então, um fundo de investimento funciona com o dinheiro de diversos investidores que compraram cotas daqueles fundos. Os gestores compram ativos para assim poderem remunerar os seus investidores. E é basicamente assim que funciona um fundo de investimento. Agora vamos nos aprofundar mais. E vocês têm que saber que existem 5 categorias para os fundos e que cada categoria tem uma finalidade diferente para os investimentos. O primeiro tipo é o fundo cambial, o segundo tipo é o fundo em ações, o terceiro, fundo no exterior, o quarto, fundo em multimercado e o quinto, fundo em renda fixa. E eu vou te explicar de uma maneira bem rápida e simples como cada um deles funciona. O primeiro é o fundo cambial. E esse tipo de fundo ele costuma acompanhar as variações do preço de uma certa moeda, que é geralmente o dólar ou o euro. Ou seja, os gestores desses fundos investem os dinheiros dos cotistas em ativos ligados ao dólar ou ao euro. O segundo é o fundo no exterior, que já pelo nome ele realiza suas aplicações em ativos em outros países. E ele é uma ótima opção para você diversificar mais os seus investimentos. O terceiro é o fundo em ações, que os gestores geralmente desses fundos investem mais da metade dos seus recursos na bolsa de valores. O quarto é o fundo de renda fixa, e ele direciona ao menos 80% de seus recursos em ativos de renda fixa. Ele sim pode ser um potencial substituto para o Tesouro Direto, pelo fato de algum deles possuírem a liquidez diária, uma alta segurança e uma boa rentabilidade. E por último e não menos importante, os fundos em multimercado. E ele é uma espécie de misto, porque ele costuma diversificar os seus recursos em ativos de câmbio, em ativos em renda fixa, em ações, entre outros. Agora vamos esclarecer algumas dúvidas que provavelmente vocês estão, como o quanto de dinheiro eu posso começar a investir nos fundos, quais são os riscos, quais são as taxas que eles possuem. E bom, os valores iniciais para você começar a investir no fundo, eles variam de categoria para categoria, mas a maioria dos fundos aceitam um valor mínimo de R$500 como aporte inicial. Os riscos valem o mesmo, ou seja, eles variam de categoria para categoria. Enquanto os fundos em ações podem ter uma rentabilidade muito maior do que os fundos de renda fixa, eles também possuem riscos bem maiores. Agora uma parte muito importante, que é o quanto de taxa que esse tipo de investimento possui. Existem 5 tipos de taxas que podem ou não afetar os fundos. E a primeira delas é o IR, que seria o imposto de renda. O imposto de renda é cobrado pelo sistema de come-cotas, que é um sistema de recolhimento de impostos sobre os rendimentos, e ele ocorre no último dia útil do mês de maio e de novembro, que é de 15% nos fundos de longo prazo e 20% nos fundos de curto prazo. Pessoal, e o fundo em ações não é afetado pelo sistema de come-cotas. Outra taxa é a taxa de administração, que é utilizada para pagar possíveis operações e a gestão.
e essa taxa varia de acordo com o fundo. Taxa de performance. Essa taxa geralmente é imposta aos fundos mais agressivos ou moderados, que é quando o fundo atinge uma certa meta e uma pequena porcentagem disso é retirada para bonificar o alto desempenho dos gestores. Outra taxa é a taxa de saída, que é quando você retira o seu dinheiro antes da data estabelecida pelo gestor. E a última taxa é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E essa taxa incide apenas se você retirar o seu dinheiro 30 dias antes da data de aplicação, que é irrelevante para os investidores de longo prazo. E lembrando que todas essas taxas podem e devem ser consultadas antes da compra. Pessoal, uma das grandes vantagens de se investir em fundos de investimento é que você não precisa de nenhum conhecimento profundo no mercado. Se você quiser mais rentabilidade, optar pelos fundos em ações, uma maior diversificação, optar pelos fundos de multimercado, ou se você quer algo mais estável e seguro, os fundos de renda fixa com certeza são uma ótima opção para você. Ele também é um excelente investimento para você que está começando. Então, não perca tempo, basta abrir conta em alguma corretora e cair de cabeça no mundo dos investimentos. E comece agora, porque pode ter certeza que o maior erro dos investidores foi não ter começado antes. E a vantagem mais importante é que você não precisa dedicar muito tempo para isso. Afinal, se você quer comprar ações, você tem que pesquisar, acompanhar o mercado dia após dia, se ligar nas notícias, entre muitas outras coisas que envolvem muito tempo. E se você não tem esse tempo para se dedicar aos seus investimentos, pelo fato de você ter uma vida corrida, basta você confiar o seu dinheiro para os gestores dos fundos, que com certeza eles são muito capazes e qualificados e vão querer o melhor para os seus investidores. Agora, como se faz para escolher um bom fundo? Antes de você decidir em qual fundo você quer aplicar o seu dinheiro, é muito importante você fazer uma autorreflexão para saber qual é a sua necessidade no momento. Ou seja, se você está disposto a correr mais riscos ou se você está em busca de construir uma reserva de emergência. Depois que você já souber qual a sua necessidade, agora você vai ter que pesquisar qual fundo tem uma estratégia que faça mais sentido para você, porque isso com certeza vai te dar mais segurança e confiança nas decisões dos gestores. E depois de ter feito essas duas coisas muito simples, é só você comprar. E aí, o que vocês acharam dos fundos de investimento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você também ficou com alguma dúvida, só escrever aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Eu espero de coração que você tenha gostado deste vídeo. E se você gostou, deixa um like aí embaixo, compartilhe este conteúdo com mais pessoas e também se inscreve aí no meu canal, porque nós estamos quase chegando a 100 inscritos. Isso é muito legal e me motiva cada vez mais a gravar mais conteúdos sobre este assunto que é muito importante para o nosso futuro. Então, amigo ou amiga, o que você está esperando? Comece a investir agora que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau!